Vamos para mais um short de revisão e dessa vez com uma das minhas matérias do coração, processo penal. Vamos dar uma olhadinha no ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. O que é isso, gente, de início, né? O que é isso? O que vem a ser a ANPP? Gente, com o pacote anticrime, foi inserido no Código de Processo Penal o artigo 28A. O que é que esse ANPP traz? Esse Acordo de Não Persecução Penal. Olha o nome. Acordo de Não Persecução Penal. Se a persecução penal é você passar por todas as fases para que haja, por exemplo, uma instrução processual até o julgamento, se eu estou te dizendo que vai ter um acordo de não persecução, é porque a justiça está tentando evitar isso, a morosidade processual. Então, quando o pacote anticrime trouxe o ANPP, o objetivo era que o ANPP ele realize, na verdade, uma economia processual. É por isso que o conceito dele, que é um negócio jurídico realizado ali entre o Ministério Público, o investigado e o seu defensor, para que, submetido a determinadas condições, ele não vá continuar na persecução penal. Ele vai ser submetido a determinadas condições e, ao final, vai ser julgado extinta a punibilidade dele, tá? Desse crime que ele praticou. Mas vamos lá, porque tem algumas condições. Tanto para o Ministério Público propor o acordo de não persecução penal, quanto condições para que o agente cumpra, tá bom? Agora, gente, de verdade, a nossa revisão short aqui são pontos específicos que eu coloco para que a gente verticalize determinados conteúdos. Isso não quer dizer que você não possa estudar mais o conteúdo, tá bom? Roda a vinheta. Revisão short aqui no nosso acordo de não persecução penal. Vamos lá. Vou trazer aqui uma tabelinha que eu gosto para que a gente possa estudar melhor. Eu gosto das tabelinhas, tá? Do que a lei seca. Imagina, tá? Imagina você aqui com o artigo 28A. Então vamos lá. O Ministério Público ele poderá propor a ANPP, tá bom? Poderá propor a ANPP. Mas sob quais condições, Thaisa? Primeiro, não pode. Opa, para eu não desligar aqui o microfone. Não pode ser caso de arquivamento. Porque se for caso de arquivamento, é muito mais benéfico para o investigado, tá bom? Então, não pode ser caso de arquivamento. O investigado ele tem que ter confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. E essa infração penal, ela não pode ter sido praticada com violência ou grave ameaça, certo? Detalhe, a pena mínima é um pontozinho que as bancas adoram cobrar. Com pena mínima inferior a 4 anos. Com pena mínima inferior a 4 anos, tá? E detalhe, esse acordo, ele não pode ser um acordo só para beneficiar o investigado. Esse acordo ele tem que ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. É óbvio, tá? A justiça penal, ela tem objetivos e finalidades. E uma das finalidades é a reprovação do crime. A outra é a prevenção de novos delitos. Tanto é que quando a gente passa para o estudo da criminologia, você observa ali as formas de prevenção primária, secundária, terciária, né, do delito. Então, você tem um objetivo. Esse acordo ele tem que ser necessário e suficiente para reprovação, tá? Reprimenda do que o agente fez, ele praticou uma infração penal. E que ele seja também o suficiente para prevenir novos delitos, tanto da parte dele para evitar reincidência, quanto por parte da sociedade. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Certo? Essas condições, elas podem ser condições ajustadas cumulativa ou alternativamente. Então vamos ver lá cada uma delas. O agente ele terá que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto, gente, na impossibilidade de fazê-lo. Como é que eu vou restituir uma coisa, por exemplo, imagina um celular, né? Como é que eu vou restituir aqui um celular se o celular já foi deteriorado, se já quebrou, né? É claro, Thaís, um celular, gente, depende do crime, né? Porque nós temos aqui outros institutos que vão negar a aplicação do ANPP. Mas isso não é objeto dessa pílula, tá? Não é dessa revisão aqui short, tá bom? Vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? O agente ele tem que renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Thaisa, como assim? Isso mesmo, ele vai ter que renunciar voluntariamente. Se o Ministério Público indicou que isso aqui é instrumento, produto ou proveito do crime, ele tem que renunciar, tá? Detalhe,
prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena cominada ao delito, a pena mínima, desculpe, a pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3. Como é? Isso mesmo. Ele vai prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima reduzida de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo da execução. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Pela nova sistemática, né, trazida pelo pacote anticrime, atualmente na fase investigativa nós teremos o juiz das garantias. Durante a fase instrutória, nós teremos ali o juiz da fase de instrução, né, da fase de conhecimento, até a sentença, até a aprovação da sentença. E quando você tiver a execução da pena, você vai estar no juízo das execuções penais, na vara ali de execuções penais. O que é que ele diz aqui pra gente? A prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, por período correspondente à pena mínima ali, mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, ela será realizada em local indicado pelo juízo da execução. Isso é uma pegadinha de prova, cara, tá? Que poderia ir aqui, indicado pelo juiz que decretou a sentença, errado. Pelo juiz da fase de conhecimento, errado, tá? Pelo juiz das garantias, errado, é o juiz da execução. Vamos lá. Outro ponto. Também, ao invés de prestação de serviço à comunidade, pode ser pagar alguma prestação pecuniária. E lembre de uma coisa, né? Lembre de uma coisa. Essas condições, elas são alternativas ou cumulativas. Para pagar essa prestação pecuniária, a entidade pública ou de interesse social indicada por quem? Pelo juízo da execução. De novo, pelo juízo da execução. Além disso, ele pode cumprir outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que essa condição ela seja proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então vamos lá, volta aqui para o ANPP de novo. Olha o que ele falou para a gente. É um instituto que é um negócio jurídico, né? É um negócio processual. Que o Ministério Público, de um lado, vai realizar, ele poderá oferecer ao investigado. Claro, ele vai estar ali com o seu defensor para avaliar essa proposta, porque o que é que vai acontecer? Esse processo, ele vai ali, ficar suspenso até o cumprimento das condições previstas no acordo. Se ele cumprir todas as condições, sabe o que vai acontecer? Extinção da punibilidade. Extinta a punibilidade, extinta a possibilidade de punibilidade pelo Estado contra esse agente. Antes mesmo de você ali gerar toda aquela fase, né, de conhecimento do processo. Então, presta atenção. Não pode ser caso de arquivamento. Tem que ser crimes que não tenham violência ou grave ameaça. A pena mínima combinada, ela tem que ser inferior a 4 anos, tá bom? Essas condições, elas têm que ser necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime. Então, você tem aqui, como ele fala, reparar o dano ou restituir a coisa, renunciar voluntariamente aos bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como produto, proveito ou instrumento do crime, tá? Prestação de serviços à comunidade com a redução ali da pena mínima de 1 a 2/3, pagamento de prestação pecuniária, nesses dois casos, indicados em locais indicados pelo juízo da execução, ou cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público. Ou seja, é um rol exemplificativo, tá? Era isso. Essa pílula era isso. Era uma pílula só para eu deixar um pouquinho mais claro lá o artigo 28A e ali aqueles seguintes para que você tivesse noção. A gente ainda tem que aprender aqui em relação à ANPP. Vocês precisam também, além desse combo de condições para aplicação, condições a que o agente será submetido, você precisa saber também as hipóteses em que o ANPP ele não se aplica, tá? Isso aí fica de dever de casa para vocês, para lerem o Código de Processo Penal. Até a próxima. Tchau, tchau.